Olá, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou reciclar uma latinha de extrato de tomate. Eu até passei um primer nela porque eu ia fazer uma outra coisa, mas resolvi usar um papel de seda aqui para fazer uma decopagem com massa acrílica, né? Então, aqui eu tirei a medida, né, do papel em toda a lata, dei a volta para saber o tamanho mais ou menos, né? Não precisa ser tão exato porque depois dá para cortar. E aqui nesse papel de seda, né, eu posicionei aqui em cima de uma folha de sulfite para facilitar fazer aqui o stencil com a massa acrílica. Então, vou posicionar aqui corretamente, né? Tô usando esse stencil floral, que eu gosto bastante. Eu vou segurar ele aqui com um pedacinho de fita crepe para ele não escorregar. Então, aqui eu vou usar uma espátula e a massa acrílica, eu uso essa daqui da Gliart, tá? Mas pode ser a que você tiver. Essa espátula também o tamanho que você tiver. Eu gosto de dar uma misturada aqui na massa antes, para ela soltar bem, né? Ficar molinha. A minha já está quase acabando. Então, eu tiro um pouco aqui com a parte de trás da espátula e vou aplicando sobre o stencil. Aqui, só tomar cuidado para não levantar o stencil e acabar estragando aqui, borrando o trabalho, né? Então, vai esticando devagar, né? Se precisar, coloca mais massa. Vai esticando, espalhando bem aqui sobre o stencil. Então, aqui eu tiro o excesso da espátula, né? A gente guarda. Na hora de tirar o stencil aqui, é só tomar cuidado também para não vir a folha junto, né? Porque senão ele gruda, segura a pontinha da folha e vai puxando o stencil devagar. Agora é só esperar a secagem natural. Aqui ele já está seco, o meu stencil. Olha só que legal que ficou. Ele fica bem durinho, o papel de seda até fica mais durinho também. Agora a gente vai colar ele na lata. E para colagem, deixa eu só ver aqui o tamanho, se ficou ok. Olha, tá certinho. Então, para colar na lata, a gente vai usar cola branca. Essas colas extra da Cascorês, eu coloco a minha num tubinho aqui para facilitar também, porque eu compro já um pote grande. Então, agora aqui não tem segredo, é só espalhar a cola na lata, tá? Espalha bem. A minha, como eu disse, está com fundo primer, mas não precisa, tá? Pode ser direto na lata. Qualquer lata também que você quiser fazer esse trabalho. Eu tinha essa daqui, eu ia fazer um outro trabalho e achei melhor, resolvi mudar, né? Vou fazer um tema mais rústico, até porque a minha latinha, ela tá amassada. E aí não ia ficar legal um outro trabalho que eu estava pretendendo fazer. Então, acho que esse formato rústico, aqui um estilo rústico, vai ficar legal e o amassado da lata não tem problema também. Então, é só espalhar aqui bem a cola, né? Eu peguei um pincel amarelo, de cabo amarelo, e espalhando bem entre os vãozinhos aqui pra cola fixar bem, tá bom? Então, no fundo, eu não passei cola porque não há necessidade.
tá? A gente não vai colar nada no fundo. Então, pra colagem agora, é só a gente, pegue e comece pelo fundo, né? Eu tô começando pelo fundo da lata, pela parte de trás, aliás, onde tem aquela emenda da lata. Então, é só ir colocando com cuidado o papel, e com um plástico aqui, eu vou alisando ele, né? Para que o papel de seda entre bem nesses vãozinhos que tem, né, na lata. Se ficar enrugado, não tem problema, porque nesse caso aqui a gente está fazendo um projeto rústico, então essa parte que fica enrugada, esses risquinhos, não tem problema, tá bom? Então é só espalhando bem, né? Vai com um plástico, porque se for com a mão direta, ele vai grudar e vai arrancar o papel. Então é só tomar cuidado e devagar aqui, vou ajustando. É só ir alisando bem. E aqui sobrou, né? Então, um pedacinho a gente pode cortar com uma tesoura. Eu vou tirar aqui o excesso, né? Corta bem rente. Também, se faltar ou se passar um pedacinho do papel por cima do outro, não tem problema. Como eu disse, é uma técnica rústica e vai ficar até legal. Depois de seca a lata, eu vou passar aqui uma tinta. Eu escolhi essa cor areia da Acrylex. Vou passar aqui por toda a lata, né, sobre esse papel e essa textura que a gente fez. Tá aqui um pincel macio de cerdas, espalha bem. Se a tinta estiver grossa, umedece bem o pincel, dá uma espalhada na tinta, né? E vai passando também com cuidado, espalhando bem para entrar em todos os vãozinhos aqui. Aí aqui a gente passa no fundo também, né? Ó o amassadinho que eu comentei com vocês. É só espalhar bem, né? Para que entre em todos os cantinhos. Aqui eu vou repetir, tá? O processo depois de seca. Pode usar o secador também para secá-la. E eu vou repetir esse processo umas 2 vezes para ficar bem coberto, né? Para dar uma boa cobertura aqui. Bom, vamos secar. Aqui eu tô usando um secador, mas se você tiver um soprador, é só não manter muito perto, porque a lata esquenta, né? Bom, a minha lata já está bem sequinha. Agora, com um pincel de cabo amarelo, eu vou fazer uma pátina com o gel envelhecedor tabaco. Então, eu coloco um pouco no pincel, tiro o excesso na bandejinha, na paleta, e vou fazendo a pátina sobre toda ela. Deste jeito assim, sempre na mesma direção.
E o gel, ele é gostoso de trabalhar porque dá para espalhando bem. Ele não seca tão rápido, né? Ele demora mais para secar. Então, isso facilita bastante. Então, aqui não tem muito segredo também, é só ir passando sobre toda a peça. Aqui vou dar mais ênfase nos cantinhos, né, para dar um sombreado na borda, né, embaixo da borda da lata, tanto embaixo, né, quanto aqui em cima. Olha, o efeito, ele vai aparecendo mais a textura que a gente fez no papel de seda. Olha como fica legal. Agora, eu vou voltar com o estêncil, né? Vou posicionar ele sobre a lata. Eu peguei aqui um verde musgo que eu tenho, né? Com pincel pituá. Eu vou aplicar esse verde musgo sobre o estêncil novamente. Então, vamos posicioná-lo aqui. Eu só tô molhando o pincel na tinta, tirando o excesso. Vou pegar uma fita crepe, pra fixar o stencil na lata para ele não ficar saindo, né? Para facilitar o nosso trabalho. Então, é só achar aqui certinho onde tá a textura. A pátina que a gente fez anteriormente com o gel envelhecedor, ela facilita, ajuda a gente a localizar exatamente onde foi feito a textura no papel de seda. Então, é só posicionar aqui bem o stencil. Acho que aqui tá certinho. Eu vou prender aqui com a fita crepe para ele não sair. Agora, com o pincel pituá, a gente vai dando batidinhas que sobre as folhas, né, sobre o stencil. Só cuidado para não deixar o pincel muito molhado, né, para não borrar, não vazar por baixo do stencil. Tem que tirar bem o excesso da tinta no pincel. Eu uso aqui um isoporzinho, então molha, tira o excesso e volta dando batidinhas, né, para que a tinta entre, penetre aqui pelos vãos do stencil e fixe bem em cima da massa acrílica que a gente passou. E aí, é só seguindo esse processo aqui. E você já trabalhou com stencil? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Eu adoro trabalhar com stencil porque eles são super práticos. Dá para fazer uma infinidade de projetos, né? Criar várias peças super legais, né? E ele pode ser usado em qualquer tipo de peça, na madeira, aqui na lata, né? Para reciclar, no vidro, no tecido, enfim, tem mil e uma utilidades. É super bacana. Olha, é só retirar o stencil, olha como fica bacana, né? Ele destaca bem.
Bom, agora eu vou pegar um pincel chanfrado e vou fazer aqui uma sombra para dar uma ênfase maior aqui, né? Embaixo da bordinha da lata. Então, eu peguei um marrom mais escuro, tá? E com o pincel chanfrado, vou aplicando aqui embaixo, em todo o contorno da lata, para ele dar um efeito mais de profundidade. Olha, dá um efeito super legal esse sombreado com chanfrado. Bom, agora eu peguei um outro stencil e eu vou usar uma palavra aqui no centro da lata. Então, eu vou usar uma cor marrom mais escuro para destacar. Vou fixar aqui o stencil com a fita crepe para que ele não se movimente, né? E também isolando aqui algumas partes do stencil que eu não quero que apareça, né? Que saia aqui no desenho. Então, é só fixar ele também, achar o centro aqui da lata. Você pode pôr um apoio embaixo da lata para ela não ficar dançando. E aí, é só achar o centro aqui da lata, pra gente poder bater aqui esse stencil. E o mesmo procedimento aqui, com o pincel pituá, vou dando batidinhas. Segura aqui o stencil para não cair, para não sair. E vou dando batidinhas com o pincel pituá. E como eu disse, eu escolhi uma cor marrom aqui para fazer esse stencil. E aqui eu vou dar uma secada com secador e vou repetir para ele ficar bem destacado, tá? Aí, venho com o pincel pituá. Deixa eu dar uma apoiada aqui com a fita crepe, porque tá caindo. Então, com o pincel pituá e a cor marrom, eu vou dar uma segunda demão aqui sobre o stencil. Tirar aqui o stencil, pra gente ver como ficou. Ó, então, a frase é Flora Botanicals. Depois eu deixo também a descrição, da descrição aqui do vídeo, os materiais usados, o número dos stencils. Pronto, agora, o que eu vou fazer? Eu quero destacar um pouquinho mais essas folhas, então eu vou usar uma patinaceira dourada, ela tem um pouquinho de brilho, e é bem pouquinho que a gente usa. E com um pincel também de cabo amarelo, eu vou aplicar somente sobre as folhas. Pode colocar o stencil para facilitar, se você tiver dificuldade, senão é só ir fazendo uma pátina sobre as folhas. Como ele tem uma textura e ficou um pouquinho mais alto, o pincel ele vai pegar somente nas folhas mesmo onde tem a textura. Então, é mais aqui para dar um efeito mais, aparecer um pouco mais, dar uma iluminada nessas folhas, né?
Ele dá um efeito super bacana. Essa pátina, ela dura bastante. Olha como fica bonitinho. Ela rende muito, essa pátina. É cera pátina que chama. Olha como ele ilumina. Eu não sei se dá pra vocês verem aqui pelo vídeo, mas ela dá uma iluminada. E ela tem um pouquinho de brilho. Então, destaca mais as folhinhas. Olha só. Bom, agora eu vou pegar aqui a cola quente, eu já deixei ela na tomada a esquentar, e um fio de rami. Aí você pode escolher também o fio, a fita que você tiver, aí mais fácil. Como é um projeto rústico, eu acho que o fio de rami vai ficar legal aqui. Então, eu vou aplicar um pouquinho da cola, começa sempre naquela parte onde tem a emenda da lata, né, que fica para trás. Então, a gente põe um pouquinho de cola aqui e vai ajustando o fio e vai dando a volta. Também a quantidade de voltas, né, fica a seu critério aí, o quanto você quiser. Aí eu vou dando umas voltas aqui. E quando chegar na parte de trás, eu ponho um pouquinho de cola também para dar uma fixada aqui. Vai ajustando o fio, né, a fita aqui, vai deixando ela bem presa. Então, é bom apertar bem, tá? Pra ela não escapar. Aí, sempre colocando um pouquinho de cola. Eu acho que a cola quente aqui, nesse caso, é mais prático, né? Pode usar o silicone frio, mas ele demora um pouco mais pra secar. Então, eu gosto aqui da cola quente porque ela seca mais rápido. Tirar uns fiozinhos e vai dando voltas aqui. Bom, aqui eu dei umas 5 voltas, tá? Aí fica a critério, como eu disse, né? Se quiser dar mais voltas, acho que 5 aqui tá bom, tá o suficiente. Então, agora eu vou cortar aqui o que sobrou. É bom deixar essas emendas sempre pra aquela parte da emenda da lata, que vai ficar pra trás, né? Também cola aqui o finalzinho, passa uma cola quente e fixa bem aqui o raminho. O que que é legal também, depois de pronto, pode passar uma cola branca diluída em água, assim, mais aguadinha, passa por cima desse fio de rami, porque além dele proteger a peça, né, ele vai ajudar na colagem e ele protege também o fio de rami. Daí, se a pessoa quiser limpar com um paninho, né, se você depois quiser fazer uma higienização, tirar um pozinho, não vai ter problema. Então, fica a dica aqui também. E agora, dessa parte aqui, eu vou fazer também um lacinho com fio de rami para colocar aqui na frente. Eu vou pegar aqui mais um pedaço aqui do fio de rami para vocês verem. E aqui, acho que uns 60, 70 centímetros de fio de rami aqui é o suficiente. Como que eu faço o laço? Eu dou algumas voltas aqui na minha mão. Separo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí também fica a critério o tamanho do laço que você quer. Depois eu só torço, ajusto, vejo como fica. Achei que ficou muito grande. 1, 2, 3, 4. Vou dar mais uma aqui, deixa eu ajeitar aqui. Umas 4 ou 5 voltas na mão, acho que fica legal. Aí é só cortar um pedaço para ficar a pontinha, torce ele. E aí, pega com um outro pedacinho de rami, dá uma voltinha aqui no meio e dá um nozinho, né, pra fechar, pra segurar esse lacinho aqui. Puxa bem, com força. Isso, dá um nozinho. Depois pode pôr um pouquinho de cola também pra fixar.
A cola branca é legal porque ela depois ela some quando ela seca, né? Não fica esbranquiçado. Aí só ajustar aqui. Tá pronto o nosso lacinho. Aí tiro essas rebarbas aqui, onde eu dei o nozinho no meio. E aí também aqui a gente acha a parte da frente da lata. Põe aqui também um pinguinho de cola quente. E cola aqui o lacinho. Aí dá uma espalhadinha, abrir um pouquinho. Olha como fica bonitinho. E aqui eu tenho umas miçangas, aquelas de madeira, e aqui uma metade de uma miçanga, ela quebrou, ficou só uma metade. Então, como aqui a proposta é reciclar, né, vamos usar o material que a gente tem. Então, eu vou colar essa meia miçanga aqui de madeira, aqui no meio do lacinho, ó, com a cola quente, só para dar um acabamento legal, né? E essas duas miçanguinhas eu vou colocar na pontinha do laço aqui. Que também é simples, é só encaixar ela aqui e dar um nozinho na ponta para segurar a miçanga para ela não escapar. Então, é super tranquila também. Isso é legal se você tiver meia pérola, qualquer outra pedrinha que você tiver, fica legal colocar. Aqui, como a proposta é mais rústica, acho que fica super legal colocar essas miçanguinhas de madeira, né? Porque aí combina com a proposta aqui do projeto. Olha só como fica bacana. Aí, se você tiver de outra cor também, né? É uma sugestão aqui. Bom, eu tenho também aqui umas rolhas de, sabe, de garrafa de vinho. Eu fui guardando aqui, é cortiça, então eu acho que é legal para fazer uns pezinhos. Eu cortei aqui 3, com estilete mesmo, tá? Super tranquilo de cortar. Cortei 3 pezinhos aqui do mesmo tamanho e eu vou colar aqui no fundinho da lata. Acho que vai ficar bem legal também, né? Lembrando que a gente está numa proposta rústica e de reciclagem, acho que a gente deve explorar os materiais que a gente tem em casa, né? Ao invés de descartar, a gente faz peças úteis e legais. Aqui vou colando, também com a cola quente, tá? E eu vou colocar 3 pezinhos aqui mais pra frente, na parte da frente e um atrás. Então, aqui também não tem segredo, tá? Só passar a cola quente e fixar os pezinhos. Importante só na hora de cortar, medir para que eles fiquem todos no mesmo tamanho, na mesma altura, né? Pra lata não ficar depois balançando. Aí fixa bem, vê se fixou bem. E é isso, gente. A proposta é essa. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou colocar aqui uma plantinha dentro e aí eu trago aqui o resultado final para vocês verem, né? Se vocês gostaram aí, comentem, compartilhem, curtam e me segue aqui no canal para ter mais dicas como essa. Um projeto totalmente reciclado. Até mais!